Saudações prevencionistas. Estamos hoje aí no dia 15 de janeiro de 2025, desejando a todos um feliz 2025 e trazendo muitas informações, e nesse momento falando um pouco de agentes químicos. Estaremos fazendo alguns comentários a respeito de soldagem, os riscos, os agentes de riscos que se encontram nos processos de soldagem. Na sequência, nos próximos dias, estaremos falando também de amostradores, quais utilizar, quando utilizar e por que utilizar. E aproveito também para solicitar a vocês aí que deixem o seu gostei, o seu like ou o seu dislike a respeito, porque isso de certa forma nos direciona para poder produzir vídeos e levar informação que vá mais de encontro àquilo que é a expectativa de quem nos acompanha. E não deixem de se inscrever nos nossos canais, acionar o sininho para poder receber informação toda vez que a gente disponibilizar alguma informação nova, algum vídeo e levar algum assunto que é de importância dentro da higiene ocupacional. Bom, vou compartilhar a tela com vocês para estar falando um pouco sobre a processo de soldagem, falando hoje um pouco sobre soldagem. Obviamente que a gente vai trazer aqui algumas informações, via a própria tela do computador, e eu estarei também tecendo alguns comentários na medida que forem passando essas informações na tela. Esse complemento é o complemento daquela vivência que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso trabalho em relação a esses agentes de risco, ok? E a essas atividades que trazem esses riscos, onde tem esses agentes presentes, e as consequências que eventualmente pode ter para a saúde do trabalhador. Bom, os processos de soldagem e agente de risco. Nós, primeiramente, eu acho que a gente tem que levar para vocês aí o que seria uma definição, falar um pouquinho sobre o que é soldagem. Eu coloquei aqui para vocês o que seriam três colocações do que seria, mas é muito amplo, porque nós temos diversos processos de soldagem. E, obviamente, que é muito difícil de você ter uma única definição que possa traduzir todos esses processos, ok? Mas vamos aqui ligeiramente, para quê? Para dar para vocês uma visão do quão amplo é esse assunto, o quanto que de riscos ocupacionais existem em processos de soldagem. Então aqui, a primeira delas aqui, operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando na junta soldada a continuidade das propriedades físico-químicas e metalúrgicas. Observa, física, químicas e metalúrgicas. É um ponto a ser considerado. Por quê? Porque você pode ter soldas que não sejam necessariamente em metais, outros processos. Operação que visa obter a coalescência, a junção, localizada, produzida pelo aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem aplicação de pressão e de metal de adição. Essa é uma definição adotada pela Sociedade Americana de Soldas,
Já a terceira aqui, observe que esse assunto não se esgota, né, em termos de definição nessas três. É um apanhado que eu fiz para mostrar para vocês o quão vasto é. É um processo de união de materiais baseado no estabelecimento na região de contato entre os materiais sendo unidos, de forças de ligação química, né, ou similares às atuantes no interior dos próximos materiais. Então, aqui eu já vejo que é uma definição um pouco mais ampla, porque aqui hora nenhuma está falando de metal, né? Mas pode também ser união de metais, né? Materiais é qualquer tipo de material que possa estar sendo unido, né? Que possa estar sendo juntado, né? Colado. Então esses são os processos, né? Que a gente avalia, que você pode ter, e aí vem algo importante, né? Você tem o processo de soldagem por pressão ou deformação das peças, né? Que devido à pressão vai ocorrer a união dessas peças, e a fusão de materiais, normalmente ligas metálicas diversas, através do calor gerado principalmente por arco elétrico ou gases em combustão, tá certo? Então, essa parte é a parte que nós vamos focar mais na nossa conversa. Por quê? Porque é o que envolve mais a questão de fumos metálicos, né? Que advém justamente da fusão de materiais metálicos, né? Normalmente ligas metálicas diversas. Então, essa soldagem por fusão é o método de soldagem, o processo de soldagem que nós vamos estar enfocando aqui na nossa conversa. Quer dizer, quais os agentes de risco, né, quais os tipos de solda por fusão, que são as mais comuns, e essa sim é o que vai ser o nosso foco aqui da nossa conversa, ok? Bom, aí é o seguinte, é só mesmo para mostrar para vocês aí os exemplos de processo de soldagem por fusão. Então nós temos aqui, em termos na coluna de processo, aqueles processos que são mais usuais, que está mais presente no dia a dia da maioria do território brasileiro, né? E nos diversas cidades, oficinas, indústrias. Então nós temos muito a soldagem com eletrodos revestidos, a soldagem MIG ou MAG, TIG e a gás, né? Que seria aquela cuja fonte de calor é a chama oxiacetilênica, ok? A gente observa também aqui, até coloquei em vermelho, que nos processos de soldagem por fusão, nós temos uma utilização como fonte de calor da energia elétrica, né? Que seria através do arco elétrico. Então, a soldagem TIG, MIG, MAG e com eletrodo revestido, principalmente, que são as mais comuns que a gente habitualmente vê nas indústrias, nas oficinas, nos locais de trabalho, dá para a gente ver que aqui é tudo por arco elétrico, ok? E tem aqui o que seria o agente protetor, que é extremamente relevante e importante, porque os contaminantes que porventura vão existir no processo de soldagem tem muito a ver com esse agente protetor, né? Que seria normalmente, no caso de um eletrodo, né, para soldagem com eletrodo revestido, o revestimento desse eletrodo, tá certo? Nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente. As principais aplicações. Quais são as principais aplicações de cada tipo de solda? Então tá aqui, ó. Nós temos principalmente nos eletrodos com soldagem com eletrodo revestido, né, a soldagem de quase todos os metais, exceto cobre puro, metais reativos e de baixo ponto de fusão.
Então, aqui, ó, usado na soldagem em geral. Então, é muito comum, até pela praticidade, né? Porque quando você vai trabalhar com a soldagem MIG, o MAG, às vezes ocupa um espaço maior. E quanto que a soldagem com eletrodo revestido, você tem uma máquina de solda que agora a gente já encontra elas bem minúsculas, né? E aí é muito fácil para você então utilizar. Então por isso que é de uso bastante geral. A MIG-MAG é soldagem em aço carbono, baixa e alta liga, não ferrosos, todas as posições, soldagem de tubos e chapas, né? Então você vê a aplicação dela também bem ampla. A TIG, soldagem de todos os metais exceto zinco e berilo, soldagem de não ferrosos e aço inox através da soldagem TIG. Agora, quando a gente está falando da soldagem com eletrodo revestido, nós também temos, né, a solda de aço inox ou de materiais em inox, né, através dos eletrodos específicos para soldagem com inox, ok? E também tem a soldagem a gás, que é aquela famosa oxiacetilênica, que ela é muito comum em chapas finas, né? E normalmente é uma vareta que vem com aquecimento e vai fazendo a soldagem, né, de manufatura, normalmente aquela manual, bem pontual em chapas finas, e onde todos esses elementos, cobre, alumínio, chumbo, zinco e etc., esse tipo de material pode ser soldado com esse tipo de solda, né? Chapas ou ligas contendo esses metais. E aí vem, né, o que seria os processos de solda por fusão, os fumos, né, que justamente vamos dizer assim, a parte complicada desse processo de solda, que é a geração dos fumos metálicos, né? O ar aquecido que se eleva da solda, né, que seria aquela fumaça, digamos, ela carrega gases e vapores dos metais que estão no processo, né? Esses vapores resfriam e combinam com o ar, né, formando aí os óxidos metálicos, e forma um particulado, né, que seria, no caso, os fumos de baixíssimas dimensões. Então, daí vem que fumos são partículas sólidas produzidas por condensação de vapores metálicos. Essa seria a definição mais adequada, né, mais direta do que são os fumos, né, de processo de soldagem. Partículas sólidas produzidas por condensação de vapores metálicos. E com um detalhe muito importante que está aqui, de baixíssimas dimensões. Isso é um agravante muito grande e que a gente tem que levar muito em consideração, porque a baixíssima dimensão é o que vai permitir aos contaminantes penetrarem no trato respiratório, principalmente no trato respiratório inferior, lá nos alvéolos, onde existe a troca gasosa do nosso pulmão, né, lá no troca gasosa no sangue, no pulmão. Então, os fumos, pela granulometria dele, por ele ter uma dimensão muito pequena, ele vai atingir os alvéolos e aí entra direto na corrente sanguínea, né? Fumos de soldas, a gente falando aí de que são de baixíssima granulometria, né? A gente tem que entrar aí um pouquinho no que seriam os diâmetros equivalentes, que é uma definição trazida pela Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, né, na década de 60, que estabelece a porcentagem de retenção pulmonar em função do tamanho de partícula, né? Essa retenção pulmonar pode-se entender
deposição alveolar, lá nos alvéolos, né? Esses agentes, eles vão estar já no ponto onde existe a troca gasosa do ar que a gente inspira nos pulmões com o sangue. Então, isso ocorre lá nos alvéolos. E essa granulometria de partículas, que são vapores, né, condensados, né, metálicos, vão estar lá nos alvéolos entrando na nossa corrente sanguínea. Quando a gente fala de diâmetro equivalente lá da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, né, é que essa comissão utilizou os diâmetros que ela considerou nos estudos delas, né, ela deu o nome de diâmetro equivalente, que seria aquele diâmetro de uma partícula esférica de densidade unitária, a qual tem a mesma velocidade de queda livre no ar que as partículas em estudo. Isso tudo para poder conseguir estabelecer uma equivalência, né, do qual seria o diâmetro de partícula que seria possível chegar até os nossos alvéolos, tá certo? Então, nesse estudo foi definido, né, que, por exemplo, um diâmetro de 10 micrômetro ou acima de 10 micrômetro, né, quer dizer, uma partícula que ela tivesse um diâmetro maior do que isso, ela praticamente não teria muita retenção nos alvéolos, né? Enquanto que uma partícula que estaria com a dimensão aí abaixo de 2 micrômetros já teria uma retenção de 100% nos alvéolos, né? Já chegaria 100% dessas partículas poderiam estar chegando nos alvéolos. Então, essa granulometria é uma granulometria extremamente importante da gente considerar. Quer dizer, o fumos de solda é um agente de risco muito complicado para a saúde do trabalhador e requer de nós higienistas uma atenção muito grande, tá certo? Bom, e aí vem, né, o tamanho da partícula de fumos metálicos das soldas por arco elétrico variam de 0,001 a 2 micrômetro, sendo o mais comum variar entre 0,01 e 1 micrômetro. Então, são partículas que, dada esta granulometria, ela facilmente, né, atinge os alvéolos. Não tem muita dificuldade para isso. É uma dimensão de partícula que chega tranquilamente nos alvéolos pulmonares, né? E aí tem uma informação importantíssima que eu retirei do Manual de Saúde da Nederman, né? Manual de Saúde para Soldadores da Nederman, que ela traz essa estatística, que um soldador produz de 20 a 40 gramas de fumos por hora, o que corresponde a aproximadamente 35 a 70 quilos por ano. Entenda que os fumos metálicos nada mais são do que os metais, e tem metais que são muito prejudiciais à saúde. Nós vamos estar dando uma repassada nisso aqui para frente, né? Falando um pouquinho, que é justamente a parte interessante da nossa conversa aqui. Mas por que eu estou citando essas estimativas? Essa estimativa ela é extremamente importante para que a gente tenha uma noção do quanto que o profissional que trabalha com solda está exposto. Aí está a importância, né, da gente efetivamente ter equipamentos de proteção coletiva que possam estar fazendo a exaustão ou
em último caso, uma ventilação diluidora, mas o ideal é a exaustão desses fumos, né, em todos os processos de solda, evitando então que o trabalhador vá adoecer, tá certo? Então é isso, né? O que a gente pode dizer em termos do nível de exposição, o quanto que o trabalhador está exposto? De 20 a 40 gramas de fumos por hora, que pode chegar a 70 quilos por ano. É extremamente significativo. Obviamente que pode ter profissionais que tenham um volume de serviço que talvez não atinja essa proporção, né? Essa quantidade, esse nível de exposição. Mas esse dado é um dado tirado de um fabricante de equipamentos de proteção coletiva, né, que trabalham muito nesse mercado, e que eles coletam, né? Eles coletam esses fumos são recolhidos. Então, é uma média que eles já tiraram de todos os processos que eles já instalaram, né? E que permite fazer a afirmação. Então, é muito relevante essa informação, porque muitas vezes, não, o nível de exposição não é significativo. É extremamente significativo por essas estatísticas, ok? Então, nós temos que estar olhando isso. Então, quer dizer, qual que é a significância, qual que é o nível de exposição que um soldador tem durante a sua jornada de 8 horas de trabalho, estando ali efetivamente desenvolvendo a atividade de solda? É de 20 a 40 gramas de fumos por hora. É muito significativo. E pela granulometria das partículas dos fumos, se não houver uma captação, uma exaustão desses fumos, dependendo da exposição que o trabalhador esteja, é uma quantidade absurda de metais que pode estar entrando no organismo da pessoa, né? Então é extremamente relevante. Bom, vamos em frente. E aí vem a segunda parte, né, que é interessante, que não basta a gente falar da quantidade, né, como que é composto, né, qual a composição e a quantidade de fumos e gases provenientes de um processo de soldagem ou corte a arco, né? Você pode também estar fazendo corte com o arco elétrico, e aí você também teria a geração dos contaminantes. Então vai depender da composição do metal base. O que é o metal base? É o metal onde está sendo aplicada a solda. Do processo e consumível utilizado. O que seria esse consumível utilizado? Então, observa que o revestimento, né, de um processo de soldagem, ali do eletrodo possivelmente, né, que a gente estaria falando aí, ele traz ali, dependendo esse eletrodo, um certo tipo de contaminante. Do tipo do revestimento que o material possui, quando fala revestimento que o material possui aqui, entenda que você possa estar executando a solda numa superfície que tenha sido pintada, né? Que exista ali uma pintura, uma tinta aplicada, né? Uma galvanização. Então, isso seria uma característica do metal base, né? Então, de repente, você está soldando alguma coisa que tem uma camada ou duas de tinta, né, aplicada. Obviamente que quando você levar ali, né, tiver o arco elétrico acontecendo, que eleva a temperatura e vai ocorrer a fusão, além do metal estar sendo fundido, vão estar sendo fundido também esse revestimento em cima
do metal base, né, que seria no caso a pintura, a galvanização, etc. Então nós temos que levar em consideração também isso, ou seja, a superfície a ser soldada, ela também tem que estar devidamente limpa, que a gente entra no item 4 de contaminantes, né? Porque nós temos resíduos de produto químico que eventualmente possam ter sido utilizados na limpeza do material que está sendo soldado e de contaminante atmosférico também propriamente dito, né? Que muitas vezes, para poder proteger a superfície metálica de alguma oxidação, aplica-se ali uma proteção oleosa. Se a gente não fizer uma limpeza prévia, esse tipo de óleo que está ali aplicado, ou se for uma superfície pintada, conforme eu já mencionei, vai ter a geração de gases, geração de vapores eventualmente, que não seriam eventualmente só fumos metálicos, você pode ter gases e vapores também ali, como é comum ter em solda, porque esses gases que são formados, eles são importantes para a qualidade da solda, e nós vamos falar isso também agora um pouco para frente, né? Então, além dos fumos que são produzidos num processo de soldagem, você tem também os gases que são gerados naquele processo, que muitas vezes esses gases eles já são específicos para fazer a proteção ali de onde está ocorrendo o arco elétrico, para que o próprio ar atmosférico não provoque alguma imperfeição na solda, tá certo? Então isso é muito importante no processo de soldagem, a reação com o oxigênio do ar naquela atmosfera que surge ali no momento em que está tendo a fusão dos metais para ocorrer então o processo de soldagem, que é a junção deles, né? A gente tem também esses gases sendo gerados ou pela própria umidade do ar ou pela alguma aplicação sobre essa superfície. Então nós, higienistas, temos que estar atentos a isso também quando estivermos avaliando, né, todos a exposição eventual do trabalhador num processo de soldagem. Primeiro, avaliar que tipo de solda, né? Segundo, ver ali o que poderia ser gerado, que é inerente dependendo de cada material que é utilizado, tá certo? E aí vai seguindo toda essa dinâmica, né? Se o metal base tem alguma pintura, né? Que tipo de metal base, que tipo de base que nós estamos tendo ali para soldar, né? E os possíveis contaminantes, né? Que possa ter, né? Algum tipo de resíduo de produto químico, que seja um óleo para poder auxiliar, né? Evitando oxidação, ou seja, uma pintura ou qualquer outra aplicação, e saber que aplicação que é e o que tem nela para poder a gente antever, né, e prevenir o que possa sair ali de contaminante, né? Bom, e aí vamos estar falando aqui principalmente do eletrodo revestido, tá? Soldagem com eletrodo revestido. Até porque quando a gente vai para pequenos estabelecimentos que existem em toda a cidade, seja uma oficina pequena, tudo, a solda mais usual é com eletrodo revestido. Obviamente que também é usual em grande indústria, mas eu falo que a soldagem com eletrodo revestido, ela é muito mais disseminada, né? Então é muito mais comum em todos os tipos de locais que a gente, seja instalações industriais, oficinas, seja o que tipo de atividade for, normalmente utiliza, né?
Então é um processo manual de soldadura que, realizado com o calor de um arco elétrico, mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho. Então aqui nós temos o 1, é o revestimento de fluxo, o que está revestindo aqui o metal, que é a vareta, a alma propriamente dita, né? Então o 2 aqui seria a vareta de metal. Essa vareta é que vai transmitir, né, a energia, né? Vai ser o condutor aí que vai gerar o arco elétrico, né? O 3 é aquele gás de proteção que aparece aqui no entorno, né, da solda. O 4 é a poça de fusão, né, onde está acontecendo aqui o derretimento, né, onde está sendo fundido tanto o metal da base quanto o revestimento e o aço ou metal da vareta, digamos, né, para poder fazer a junção. O 6 aqui é o metal de solda, e o 7 é a escória que vem por cima aqui solidificada, que normalmente o soldador, depois com um martelinho, ele vai tirando essa escória, né? Então é isso. Esse processo é o processo que eu considero mais amplamente aplicado, né, pela facilidade e por estar presente praticamente em todo tipo de estabelecimento. E aí vem, né, a alma do eletrodo conduz a corrente elétrica e serve como metal de adição. O revestimento gera escória e gases que protegem da atmosfera a região a ser soldada e estabiliza o arco. Então, esse é o processo de soldagem com o eletrodo revestido. E aí é que começam a ter as situações onde nós, higienistas, temos que estar bastante atentos, né? Por quê? É a composição desse revestimento da alma dos eletrodos, né? Que seria justamente esse item 1 aqui, né? Que seria aquela parte do revestimento do eletrodo mesmo. Ele é composto por minerais tipo argila, fluoretos, carbonatos, né? E outros materiais tipo celulose, ferro-ligas, etc. Então, essa composição é obrigação do produtor desses eletrodos, né? O fabricante, dele informar na ficha, né, de segurança do produto, ok? Antiga FISPIC. As funções desse revestimento são proteger o metal de solda contra contaminação, estabilizar o arco elétrico e adicionar elementos à solda para melhorar suas propriedades. E aqui entra então justamente esse gás de proteção aqui, né? É justamente o que a gente vai ter aí, os fumos sendo gerados. E também, como eu disse, aqui você tem também a produção de gases, né? Então são gases e fumos metálicos que são produzidos numa soldagem. Nesse tipo de soldagem, o que a gente pode encontrar? Vamos lá. Qual que é a estrutura física dos ingredientes do revestimento? Materiais cristalinos mais comumente utilizados é o rutilo, quartzo e mica. O rutilo é um mineral composto basicamente pelo dióxido de titânio, né? E é largamente empregado no revestimento de eletrodos. Agora, nós temos também materiais fibrosos, como celulose
e materiais amorfos, aí é muito importante essa informação, como sílica e outros compostos orgânicos, são também ingredientes comuns dos revestimentos. E isso aqui é muito importante, a gente vai detalhar um pouquinho, por quê? Porque isso aqui vai definir qual tipo de contaminante, qual tipo de agente de risco que eu possa ter naquele eletrodo que eu estou utilizando, naquela solda que vai estar acontecendo, né? Então, se a gente quer realizar uma prevenção bem feita, nós temos que analisar tudo isso aqui, que tipo de solda, como que está sendo feita, tipo de eletrodo, qual que seria o revestimento, qual que é a estrutura física do revestimento. Essas informações, elas estão disponíveis, né, em FISP-QUIS ou a ficha de segurança de produtos químicos, né, ficha de segurança de produtos, e também na própria, qualquer pesquisa que a gente fizer, a gente vai encontrar essas informações que são relevantes. E aí, nós estamos colocando aqui, né, bem importante, agentes de risco comuns nesse tipo de solda. E ainda colocando aqui, checar cada caso. Por quê? Muitas vezes a gente pode ter alguém utilizando esse produto, vamos dizer assim, considerando que tipo, o eletrodo é tudo igual. É lógico que é bem grosseiro o que eu estou falando, mas não deixa de ser um pouco comum isso acontecer, né? E aí você tem uma solda de péssima qualidade e você tem muitos contaminantes que não era para ter aparecendo no ambiente, né? Então, os eletrodos celulósicos, né? Aqueles que têm celulose, ele apresenta no revestimento, né? Claro, ele apresenta grande quantidade de material orgânico, gera grande quantidade de gases, principalmente CO2, monóxido, hidrogênio e vapor de água. Ele apresenta uma vantagem, vamos dizer assim, técnica para o processo de soldagem. Ele tem alto poder de penetração, né? Então, dependendo do tipo de solda que a indústria ou que é necessário ser aplicado, às vezes é recomendável um eletrodo celulósico, né, que tem o revestimento à base de celulose, predominantemente que seja. E os eletrodos rutílicos, é aquele que o revestimento, e aqui volto a frisar, risco comuns nesse tipo de solda. Não estamos aqui querendo dizer para vocês que o risco é exclusivamente o que a gente está citando. Nós estamos citando aquele que é mais comum, que é mais usual ali, que é mais fácil de você encontrar. Mas a cada processo de solda que a gente estiver fazendo um trabalho, nós temos que checar, nós temos que ver, né, que tipo de solda que está sendo feita, qual tipo de eletrodo, né, que está sendo usado, qual o revestimento que esse eletrodo tem, porque em função disso a gente vai ter muito mais condições de mitigar os riscos, porque nós vamos conhecer, nós vamos saber quais são os principais agentes de risco que vão estar presentes ali naquele ambiente, ok? E aí os rutílicos, eles têm também uma quantidade significativa de rutilo, que é o dióxido de titânio, no seu revestimento. Por isso o nome rutílico, né? Que tem muito rutilo no revestimento. É eletrodo de fácil manuseio em soldagens, produzindo cordões de solda de bom acabamento e de média penetração. Então, dependendo a solda que vai estar sendo feita, às vezes é recomendável mais um tipo de eletrodo do que o outro. E aí, quem tem que ter esse domínio são justamente os especialistas em cada empresa que desenvolve aquele trabalho. Nós, como higienistas, nós temos que ter a preocupação de identificar
o tipo de material que está sendo feito, a base que está sendo soldada, para a gente poder então controlar os riscos que vão estar ali presentes, né? Os tipos de fumos, os tipos de gases que vão estar sendo emanados daquele processo de solda, ok? E nós temos também, né, dentro ainda do quesito de eletrodo revestido, né, soldagem com eletrodo revestido, frisando novamente, riscos comuns, né, que tem que ser checado cada caso. Os eletrodos básicos são aqueles com melhores propriedades mecânico-metalúrgicas, principalmente quanto à tenacidade, sendo recomendados para soldagem de maior responsabilidade. Os elevados teores de carbonato de cálcio e fluorita geram um metal de solda altamente desoxidado e dessulfurado. Então observe, os teores de carbonato de cálcio e fluorita que vão estar presentes nesse tipo de revestimento de eletrodo, eles têm essa finalidade, né, de diminuir a oxidação, que a oxidação é um contaminante complicado, por isso que tem os gases de proteção, né? E também vai ter uma solda dessulfurada, né, sem a presença desse contaminante, reduzindo os riscos de trinca e solidificações. Isso dentro do aspecto técnico, mas para nós, higienistas, o que importa é os tipos de contaminante que vão estar presentes nesse tipo de solda. Então, daí a gente está falando desses tipos de eletrodos, né, que a gente, sabendo e conseguindo identificar no campo, já um diferencial muito grande, tá certo? Só que esses eletrodos, ele requer um controle muito grande, um cuidado especial contra a umidade, porque são altamente hidrófilos, né? Eles captam muita umidade do próprio ar. Então, esses eletrodos nós temos que ter um cuidado especial com ele quando for analisar nesse aspecto. Então, você pega um ambiente que tem um nível de umidade muito elevado, esse tipo de eletrodos já seria complicado a utilização, em função dele ser altamente higroscópico, que é o termo que me fugiu aqui, que está escondido aqui no slide, né? Altamente higroscópico, então ele capta muito essa umidade, e isso vai produzir mais gases, levar à produção de maior quantidade de gases, né? E vai também provocar uma solda de qualidade inferior. Bom, quanto à qualidade da solda, não chega a ser uma preocupação muito relevante para nós higienistas, porque não é a nossa finalidade. Mas é importante a gente saber desse tipo de solda, o que acarreta, para que a gente possa mitigar os possíveis riscos decorrentes, né, em função de cada situação, de cada ambiente, de cada local. Por isso que eu volto a frisar aqui novamente, checar cada caso, né? Então não existe esse negócio, a solda é desse tipo, então é isso e aquilo. Não, tem que ser verificado, né? A partir do instante que nós conhecemos qual o eletrodo vai ser aplicado, é meio caminho andado, mas não é o caminho inteiro, né? Nós temos que saber qual a base, se essa base tem algum tipo de contaminante, tá certo? E o ambiente, o local, né? E é importantíssimo também isso, o local, porque você está fazendo uma solda com um determinado tipo de eletrodo num local A. Você está fazendo a mesma solda com o mesmo tipo de eletrodo num local B. No local A, você não tem nenhum tipo de contaminante no ar. No local B, você tem contaminantes no ar que são inerentes àquele tipo de local. Exemplo, mina subterrânea. Uma mesma solda feita numa oficina, na superfície, né, digamos, a céu aberto, né, digamos, na superfície. É a mesma solda sendo feita
em subsolo, nós já temos que fazer uma análise completamente diferente, porque você vai ter aqueles gases e os fumos gerados pelo próprio processo de solda, só que no subsolo, que é o exemplo que eu estou dando aqui, você, além dos fumos e dos gases gerados pelo próprio processo de solda, você tem também aqueles gases que são inerentes ao ambiente, né? Onde você tem ali detonações, você tem uma série de atividades de equipamento funcionando, né, com motores a diesel e outros tipos de, eventualmente, de situações, né, detonações e tudo, que geram gases naquele ambiente, que dependendo da situação, por isso que o higienista ele tem que pisar, né, ele tem que ir para o campo, e aí ele vai verificar em cada ambiente o que também existe de contaminante no ambiente, que deva ser controlado, que deva ser verificado, tá certo? Então, por isso que eu volto a frisar aqui, né, checar cada caso, né? Você não é porque você tem o mesmo tipo de solda num local A e num local B que você vai ter os mesmos riscos a serem considerados para o trabalhador. E aí nós temos uma situação que também vem muito de encontro a isso, né? A gente também realiza soldagem manual com eletrodo revestido, aços, a gente solda, esse tipo de solda é muito usado em aço carbono, aços ligas e aços inoxidáveis, tá certo? Alguns materiais não ferrosos, como alumínio, níquel e cobre, também podem ser soldados por esse processo. Então, essa solda manual, temos que, esses riscos mais comuns que nós estamos relacionando, temos que checar cada caso, ver que tipo de material está sendo soldado, se é um aço carbono, se é um inoxidável, se é um aço liga, tá certo? Se tem presente algum outros materiais, né, não ferrosos, como alumínio, níquel, cobre, ou seja, dependendo da situação, nós vamos ter ali um determinado tipo de fumos ou um determinado tipo de gás a ser mitigado, né, um risco a ser contornado por nós, ok? E aí, eu coloquei aqui até com a tarja amarela. Os agentes de risco comuns nesse tipo de solda são fumos, silicato de alumínio, né, como alumínio, o ferro como óxido, o manganês, o quartzo como sílica e o dióxido de titânio. Aqui nós temos que tomar um cuidado muito especial. Eu vou falar aqui, mas possivelmente para frente devo falar novamente. Nós vimos que no consumível do eletrodo, né, do revestimento, ele pode ter sílica amorfa, ok? E no caso da gente estar analisando, porque nós temos também, e aí vem um dado importante que a gente tem que verificar, que muitos eletrodos, eles trazem também o próprio quartzo como sílica, né? E não exatamente uma sílica amorfa, que também pode ser algum tipo de mineral aí, né? Envolvendo às vezes o próprio quartzo, digamos, né? E aí, se a gente estiver fazendo dentro dessa avaliação, a gente estiver coletando, digamos assim, sílica, para poder mandar para o laboratório, nós temos que analisar qual metodologia o laboratório está utilizando para poder fazer a análise dessa sílica. Porque somente difração por raio-x é que vai me dar a sílica livre cristalina.
Então, como eu sei que em determinados revestimentos de eletrodos eu posso ter sílica amorfa, eu tenho que tomar cuidado na metodologia de análise que eu vou estar fazendo da amostra que eu vou estar coletando. Porque se eu utilizo uma metodologia que não é difração pelo raio-x, eu vou também estar eventualmente, vamos dizer assim, contabilizando no resultado auferido a sílica amorfa, que ela não traz, de acordo com a legislação brasileira, nenhum problema, né? O foco é na sílica livre cristalina. Então nós temos que ver um laboratório que esteja utilizando a metodologia de difração por raio-x quando a gente for considerar a presença de sílica nos fumos de solda, tá certo? Então fica essa informação aí para a gente não cair num erro e chegar num falso positivo, ok? Bom, nós temos também nesse tipo de solda, como agente de risco mais comuns, esses gases relacionados, né, que é o ozônio, fluoretos, óxido de nitrogênio, fosgênio, monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Então, esses agentes de risco são os mais comuns, mas voltando a frisar, né, nos cuidados, né, de cada caso para a gente avaliar certinho, e muito cuidado também quando a gente vai considerar a presença da sílica, ok? A presença da sílica ela é muito relevante para a gente poder determinar qual que seria o método de análise que o laboratório vai estar utilizando para a gente não incorrer num falso positivo, ok? E aí entra um dado muito importante, que são os agentes de risco mais comuns nas soldagens de inox, né? O que muda aqui? Principalmente cromo 0 e cromo 6, que é altamente carcinogênico, e o níquel, né? São contaminantes, principalmente o cromo 6 e o níquel, muito específicos de solda a inox. Podemos encontrar esses elementos em outras soldas eventualmente? Podemos, mas o mais comum, o mais normal de você encontrar a presença de cromo 6 e níquel é na inox. Do aço carbono normal, é possível encontrar cromo 6? Sim, é possível, menos usual, menos frequente, mas ocorre, né? Então nós temos que avaliar cada caso, todo tipo de consumível que é o revestimento do eletrodo, para poder concluir se a gente vai avaliar o cromo 6 ou não. Por que isso? Porque nós temos, né, que o cromo 6 ele não é formado exatamente pelo processo de solda ali. Então nós temos determinados, e nós vamos falar isso um pouco para frente, nós temos determinados consumíveis que eles, né, o processo arcoelétrico acontecer, esses consumíveis junto com a base que tem algum cromo 0 vai formar o cromo 6. Vamos chegar nisso daqui a pouco. E aqui vem uma outra informação também muito interessante, que os compostos de cromo equivalente, né, hexavalente, melhor dizendo, composto de cromo hexavalente, eles têm os limites de exposição ocupacional definidos pela ACGH de 0,0002 miligrama por metro cúbico para o TWA e 0,0005 miligramas por metro cúbico para o STEL. Isso todos na fração inalável,
certo? Qual que é o problema se não tiver critério? E aqui entra uma situação muito interessante, que às vezes você pode ter uma perícia que vai avaliar, né, ali se tem o cromo 6 ou não, e de repente o perito pode fazer ali uma coleta bem rápida de algum contaminante, por exemplo, tudo. O limite de quantificação tem tudo a ver com o volume de coleta, né? Tanto que o limite de quantificação do método analítico, ele é calculado tendo por base o volume mínimo que o método analítico determina. Opa, né? Então, o que acontece? Como nós temos um limite de exposição ocupacional muito pequeno, muito baixo, dependendo da situação, dependendo a forma que a pessoa for fazer isso, você pode chegar a ter, né? É óbvio que os laboratórios têm todo um controle para isso não ocorrer, mas você pode ter um limite de quantificação numa situação, né, que possa estar muito próximo do próprio TWA, limite TWA, né? Então, é recomendável a gente, quando for fazer esse tipo de avaliação, ter um cuidado muito grande em atender, né, o melhor possível, o máximo possível, o método analítico. E, para maior segurança, que a gente colete, né, o volume mais próximo do volume máximo recomendado pelo método, né? Então, isso é bastante interessante, que vai dar mais segurança para a gente com relação aos resultados encontrados, já que é um limite extremamente baixo. É até difícil, né, para os equipamentos de laboratório, né, os equipamentos de laboratório têm que ser muito precisos para fazer a análise de cromo 6, tá? Então, são cuidados que a gente tem que tomar e que a gente passa essa orientação aqui, né, para que tomem esse cuidado. E aí vem aquilo que eu estava falando. O cromo no aço carbono e no eletrodo de soldagem, né, ali no consumível, geralmente não é causa da geração do cromo hexavalente, do cromo 6. No entanto, durante o processo de soldagem, os componentes alcalinos, por isso que é importante a gente analisar quais são os consumíveis que tem naquele eletrodo, né? Os componentes alcalinos presentes no fluxo, entenda, no revestimento do eletrodo, reagem com o cromo 0, né, que seria o cromo, formando o cromo hexavalente, né? O corte a quente nos aços inoxidáveis também podem gerar o cromo 6. Então, o corte a quente no aço inoxidável e a presença de componentes alcalinos no revestimento do eletrodo pode levar à formação do cromo 6, tá certo? Então, como eu disse, checar cada caso. Então, o procedimento de solda, se a gente quiser fazer um trabalho bem feito, tem que checar cada caso, checar o tipo de eletrodo, checar tudo para não incorrer em algum erro crasso aí, tá certo? Bom, os materiais formadores de gases mais comuns são os carboidratos, hidratos e carbonatos. Exemplos dessas substâncias são a celulose, os carbonatos de cálcio e de magnésio e a água quimicamente combinada no processo, tá certo? E lembrando que a umidade livre também é outro ingrediente formador de gases. Então, os gases normalmente são formados por essas substâncias. Daí a importância, qual é a composição do consumível, do fluxo, em outras palavras, do revestimento do eletrodo, qual a composição?
Isso é básico para a gente ter a pista melhor possível de saber o que vai estar sendo gerado no processo, ok? De contaminante, de gases. Bom, vamos falar um pouquinho agora ligeiramente sobre soldagem MIG e MAG. A MIG usa principalmente o argônio puro ou misturas, né? É normalmente usado em metais não ferrosos, exemplo, alumínio. Então, para soldar alumínio, a MIG é a solda, é o processo mais indicado. E tem a MAG, né? Que utiliza muito mais o dióxido de carbono ou misturas. Então, é usada em materiais ferrosos, exemplo, aço. Então, a MAG é mais para materiais ferrosos, enquanto que a MIG seria mais para não ferrosos, usualmente falando, né? Seria a solda apropriada para esse tipo de metal, né? Então, ferrosos, MAG, não ferrosos, MIG, tá? Bom, nesse processo, a poça de fusão é protegida por um fluxo de gás inerte, normalmente o argônio. Então, aqui, ó, o arco elétrico obtido por meio de uma corrente contínua entre a peça e um arame de alumínio ou liga de alumínio, que combina as funções de eletrodo e de metal de adição, se encontra envolto numa atmosfera de gás inerte. O gás inerte protege a região do arco contra a contaminação atmosférica durante a soldagem. Então, qual que é a finalidade do gás inerte nesse tipo de solda? Proteger para que não exista contaminação da atmosfera, para que a solda seja uma solda de uma qualidade melhor, né? De uma maior qualidade, ok? Nesse tipo de solda, quais são os agentes de risco, insisto, mais comuns? Insisto, checar cada caso. Nós temos que checar o que, tá certo? Principalmente, o que está sendo soldado, qual que é o metal base, tá? E os fumos que são gerados normalmente nesse tipo de solda são dos metais alumínio, cobre, cromo, níquel, titânio, manganês e magnésio. Os gases ozônio, óxido de nitrogênio, fosgênio, fluoretos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hélio, que é um gás asfixiante, e o argônio, que também é um gás asfixiante, tá certo? Então, é importante a gente checar cada caso, verificar a base do que está sendo soldado, se está com a limpeza adequada, se tem ali presente algum tipo de contaminante, porque pode gerar, né? E local, né, um local onde essa solda está ocorrendo, que de repente naquele local a gente pode ter um contaminante daquele ambiente, né, que a gente também deva levar em consideração. TIG, a soldagem à base do gás inerte tungstênio. Uma denominação dada ao processo de soldagem que utiliza eletrodos de tungstênio em atmosfera de gás inerte. Eletrodos de tungstênio. O processo pode ser utilizado com e sem metal de adição. A proteção da região da poça de fusão é feita por gases inertes, como hélio ou argônio, ou mistura de ambos, dependendo do metal a ser soldado. Aí já são os especialistas em solda que vão definir como que eles vão fazer. A nossa parte como higienista entra, né, em ver justamente se está tendo metal de adição ou não, né, e a questão dos possíveis gases, se a superfície, o metal base que está sendo soldado, se ele está com a limpeza adequada ou se tem algum tipo de contaminante, para que a gente possa então avaliar cada situação e aí sim
tomar todas as medidas de mitigação do risco cabíveis. Especialmente indicado, né, o TIG para alumínio, magnésio e suas respectivas ligas, aço inoxidável e para metais especiais como titânio e molibdênio. É também utilizado para aço comuns e ligados, sobretudo para espessuras pequenas e médias. Então, tem essa aplicação, né, e a gente tem que ver então em que está sendo utilizado esse processo TIG, em que tipo de base, né? Quais são ali, se são ligas, quais são ligas, né? Qual a composição da liga, né? Se é um aço inoxidável, se é um alumínio, né? E também alguns metais especiais. Quer dizer, tudo isso vai nos levar a uma geração de fumos e a gases que vão ser específicos de cada tipo de liga ou cada tipo de metal desse aqui considerado. E aí a gente tem também, como eu disse, checar cada caso, os principais fumos gerados: molibdênio, magnésio, manganês, ferro, titânio, níquel, alumínio, cromo, cobre, né? Os gases ozônio, óxido de nitrogênio, fosgênio, fluoretos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hélio e argônio, que são asfixiantes. São esses os contaminantes mais comuns, né? Os agentes de risco mais comuns que são encontrados nesse processo, né? Nesse tipo de solda TIG. Como eu disse, insisto, checar, a gente tem que fazer essa verificação, checar cada caso. E a solda oxiacetilênica, né, que é aquela feita a maçarico, essa solda é obtida pela fusão localizada do metal por uma chama gerada pela reação entre o oxigênio e o acetileno. Pode ser necessária a utilização de materiais de adição, que em forma de arame é aplicado pelo soldador com a mão, enquanto que com a outra ele manipula o maçarico, conforme mostra aqui na foto. A proteção do metal fundido é proporcionada pelos gases resultantes da crema primária em uma chama corretamente ajustada. Aí vem da experiência do soldador, né, ajustar o maçarico de tal forma que ele não vá produzir gases que vai atrapalhar a solda, ou seja, que possa ter ali uma chama que vai produzir os gases que vão gerar a proteção necessária da solda e menos contaminantes, né? Ou seja, vai poluir menos o ambiente. A solda de oxiacetileno, voltando aqui à vaca fria, os agentes de risco mais comuns, devendo checar cada caso. De fumos, são esses: alumínio, estanho, chumbo, cobre, ferro, níquel, titânio, manganês, níquel e cromo. Gases: ozônio, óxido de nitrogênio, fosgênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, fosfina, hidreto de fósforo, oxigênio e acetileno. São os gases que são gerados nesse processo. E aí vem um resuminho bem legal dos principais agentes de risco por processo de soldagem. Materiais tóxicos metálicos mais comuns, possíveis de serem encontrados durante a soldagem. Então eu tenho aqui o metal base ou metal de adição e os metais que podem estar presentes. No caso de aço, carbono e baixa liga, crômio, manganês e vanádio. Aços inoxidáveis, principalmente crômio e níquel. Aços ao manganês e aços de elevada dureza, crômio, cobalto, manganês, níquel e vanádio. Ligas de cobre, né? Metal de adição ou material base ou metal de adição à base de ligas de cobre. Então pode ser encontrado os metais berílio, crômio, cobre, chumbo e níquel. Aços revestidos ou cobreados, pode estar presentes cádmio, crômio, cobre, chumbo, níquel e prata. Então, são esses contaminantes que a gente tem que estar atento, né, com relação à presença. E aqui nós temos
os materiais tóxicos mais comuns possíveis de serem encontrados durante a soldagem. O acetileno no oxiacetileno, porque está usando o acetileno. O argônio na MIG, MAG e TIG. Dióxido de carbono, fluoretos, fosfina, hidreto de fósforo, fosgênio, o hélio, que é asfixiante, monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio e o ozônio. Então, nos processos de soldagem, aqui nós temos aqueles que são específicos de algum processo e tem aqui os outros que podem, esses gases são mais comuns nos diversos processos, tá? Enquanto que o argônio e o acetileno está aqui especificado em quais processos que seria mais comum existir a presença deles, ok? Aqui é feito um resumo que não vai dar para a gente tratar na íntegra, mas eu trouxe para vocês só para citar alguns exemplos, Soldagem com eletrodo revestido. Eu posso ter aqui um mesmo método, metodologia de laboratório, que seria aqui o NIOSH 7303, mas eu tenho, para esse mesmo método, os agentes que a gente possa estar buscando identificar, no caso, alumínio, dióxido de titânio e ferro óxido, nós vamos ter uma vazão de 1,7 a 2,5 usando separador de partícula, os vulgos ciclones, e um determinado volume de coleta. O volume de coleta para o mesmo método, ele é idêntico para todos esses agentes de risco. Porém, o manganês elementar, eu já vou usar um amostrador IOM, enquanto que por alumínio, dióxido de titânio e ferro, eu vou usar aqui um cassete de poliestireno de 37 milímetros, 2 seções, com filtro de éster de celulose com porosidade 0,8 micrômetro. E também um ciclone, separador de partículas, Já para o manganês elementar, eu vou ter uma vazão de 1 a 4, E também aqui, no caso, o alumínio, dióxido de titânio e ferro é a fração respirável. O manganês eu vou avaliar na fração inalável, usando o IOM, de 25 milímetros, com filtro éster de celulose, porosidade de 0,8 micrômetro, tá certo? O manganês e seus compostos, também uma vazão de 1 a 4 litros por minuto, só que aí já seria tipo fração total, um cassete de poliestireno de 37 milímetros, de 2 seções, com filtro de éster de celulose com porosidade de 0,8 micrômetro. Não utiliza separador de partículas. Então, nós temos para o mesmo método, dependendo dos agentes a serem avaliados, nós vamos estar usando um separador de partículas, seria o tradicional ciclone, ou não, no caso do manganês e seus compostos, que é a fração total, ou na fração inalável, nós também não estaríamos usando o ciclone, o separador de partículas, mas estaria usando um cassete IOM e não o de poliestireno de 37 milímetros. Estaria usando, então, no caso da fração inalável, IOM de 25 milímetros. E aqui para baixo nós trazemos também os diversos métodos, que fração inalável, no caso do cromo 6, e o ozônio também, um cassete poliestireno 37 mm, 2 seções, com 2 filtros de fibra de vidro tratado com nitrato de sódio, envolto em papel alumínio. Ou seja, são esses cuidados que a gente tem que ter na amostragem. Muitas pessoas não sabem em qual metodologia usar, para qual agente, Então tá, para um ozônio, o que eu uso? O OSHA ID 214, nós temos aqui a vazão, para STEL, TWA, quais são os volumes a serem coletados e o tipo de amostrador a ser utilizado e o cuidado com esse amostrador, não é simplesmente pôr lá
é de 2 sessões, é de 3 sessões, usa o separador de partículas, o ciclone, ou não usa. Ah, não, vai usar um amostrador IOM. São os cuidados que tem que ter, né? Então, para cada tipo de gás, ou no caso aqui, de fumos metálicos, a gente vai usar aqui, para o que se pretende, um determinado tipo de seguindo o método, né, de amostrador, determinado tipo de amostrador. E para cada um você tem um método, você tem os volumes a ser coletados, né, as vazões a serem utilizadas, o volume a ser coletado e o tipo de amostragem. No caso do monóxido de carbono, está tampado aqui, mas é muito comum utilizar os bags, né, que são aquelas sacolas que coloca nas costas do paradigma que está sendo avaliado, né, ou algum equipamento de leitura direta, né, que você faça ali e vai registrando o tempo todo, tá certo? Mas seria aqueles bags, né, que se usa com capacidade para até 5 litros de volume de ar coletado, que é o volume máximo aqui recomendado pelo método. Então, nós temos aqui, por exemplo, o dióxido de nitrogênio, já amostragem com 3 tubos ligados, ou seja, você já tem ali uma sequência de amostradores para você poder utilizar, né? Então, seguir o método, e é importantíssimo vocês saberem aí qual amostrador que se utiliza em cada situação. Aí nós temos para soldagem MIG, né, os tipos de amostradores que são utilizados, tá? Da mesma forma que aqueles mesmos cuidados que a gente tem que relacionar, né? Na soldagem TIG, da mesma forma, nós temos aqui qual agente a ser avaliado, qual o método de laboratório que a gente vai utilizar, o método de amostragem, né? Qual a vazão a ser considerada. Isso pode variar, né, no caso, para TWA e STEL. Os volumes a serem coletados, tá certo? Que também pode variar para o caso de STEL e TWA. E as observações, se é fração respirável, se é inalável, se é total, que tipo de cassete, se é amostragem com tubo, cassete, IOM, ou seja, para cada tipo de avaliação que a gente vai fazer, a gente vai usar um determinado amostrador. E solda oxiacetileno, né, nós temos aqui também a mesma forma, a descrição dos agentes, método, vazão, volume e os amostradores específicos a serem utilizados, tá certo? Bibliografia consultada foi essa, e obrigado, né, por hoje é só, e não deixem, né, de acionar o sininho, não deixem de nos seguir, né, nas nossas publicações, né, e também sempre está colocando aí o gostei ou não gostei, né, o joinha ou não, para a gente ter o nosso balizador com relação ao que a gente está levando até vocês, tá? Muito obrigado.